Bom, gente, vamos falar um pouco sobre as armas que têm sido usadas por Israel no conflito em Gaza. E para isso eu vou me basear em uma reportagem feita por uma mídia ocidental insuspeita, que é o tabloide inglês The Guardian. Médicos estrangeiros que trabalham na região recentemente compartilharam com o jornal The Guardian relatos chocantes sobre a gravidade das lesões causadas por esses armamentos. Os médicos contam que muitos dos ferimentos e amputações em crianças resultam de mísseis e projéteis disparados em áreas densamente povoadas, repletas de metal projetado para se fragmentar em pequenos pedaços e estilhaços. Médicos voluntários em 2 hospitais de Gaza disseram que a maioria das operações realizadas são em crianças atingidas por pequenos fragmentos de estilhaços que deixam ferimentos de entrada quase imperceptíveis, mas causam uma destruição extensiva dentro do corpo. A Anistia Internacional afirmou que essas armas parecem ser projetadas para maximizar o número de vítimas. Veja o que disse o cirurgião de trauma Feroz Sidua, da Califórnia, que trabalhou no Hospital Europeu do Sul de Gaza no mês de abril. Cerca de metade das lesões que tratei eram em crianças pequenas. Vimos muitos ferimentos chamados de estilhaços que eram muito pequenos a ponto de serem facilmente perdidos durante o exame de um paciente. Muito menores do que qualquer coisa que eu já tinha visto antes, mas causavam um dano tremendo internamente. Especialistas em armamento disseram que os estilhaços e ferimentos são consistentes com armas fabricadas em Israel, projetadas para criar um grande número de vítimas, ao contrário de armas mais convencionais usadas para destruir edifícios. Eles questionam por que essas armas estão sendo disparadas em áreas cheias de civis. Os médicos estrangeiros que trabalharam nos hospitais de Gaza relataram encontrar ferimentos extensivos causados por armas de fragmentação, que contribuíram para taxas alarmantes de amputações desde o início da guerra. Os ferimentos foram observados tanto em adultos quanto em crianças, mas o dano foi mais severo nos corpos menores das crianças. Como disse Sidua, as crianças são mais vulneráveis a qualquer ferimento penetrante porque têm corpos menores. Suas partes vitais são menores e mais fáceis de serem danificadas. Mark Permuter, um cirurgião ortopédico da Carolina do Norte, também trabalhou no mesmo hospital e descreveu os ferimentos comuns como ferimentos de entrada e saída de 1 ou 2 milímetros. Ele explicou que os ossos das crianças operadas pareciam demolidos, mesmo com pequenos pontos de entrada e saída. Muitas crianças atingidas por múltiplos fragmentos pequenos morreram e muitas das que sobreviveram perderam membros. Sejaí Adusumili, um cirurgião australiano que trabalhou no hospital Al-Aqsa, no centro de Gaza, recuperou estilhaços feitos de pequenos cubos de metal enquanto operava um menino jovem. Ele descreveu os ferimentos de armas de fragmentação como deixando pequenos arranhões na pele, mas destruindo ossos e órgãos por dentro. Especialistas em explosivos que revisaram as fotos dos estilhaços e as descrições dos médicos disseram que eles são consistentes com bombas e projéteis equipados com uma manga de fragmentação ao redor da ogiva explosiva para maximizar o número de vítimas. Esses especialistas também afirmaram que essas armas são comumente usadas em ofensivas israelenses passadas em Gaza. Trevor Ball, um ex-técnico do Exército dos Estados Unidos, explicou que essas armas espalham cubos de tungstênio e esferas de metal que são mais letais do que a própria explosão. A Anistia Internacional já havia identificado munições carregadas com cubos de metal usadas em mísseis Spike em Gaza em 2009, afirmando que parecem projetadas para causar o máximo de ferimentos e, de certa forma, parecem ser uma versão mais sofisticada dos rolamentos de esferas ou pregos e parafusos que grupos armados frequentemente colocam em foguetes improvisados e bombas suicidas. O uso dessas armas em áreas densamente povoadas, como o campo de refugiados, resulta em mortes e ferimentos significativos, com fragmentos que matam e ferem gravemente em um raio de até 20 metros. Especialistas questionam a justificativa para o uso dessas armas em áreas lotadas de civis, afirmando que, embora sejam mais precisas e limitem os danos a uma área menor, quando disparadas em locais com alta concentração de civis, a maioria das vítimas será civil. A Agência das Nações Unidas para a Infância, Unicef, descreveu como assustador o número de crianças feridas no ataque de Israel a Gaza. A ONU estima que mais de 38 mil pessoas foram mortas em Gaza na guerra atual, sendo pelo menos 8 mil crianças. Esse número, no entanto, provavelmente é muito maior, com dezenas de milhares de feridos. Em junho, a ONU adicionou Israel a uma lista de estados que cometem violações contra crianças durante conflitos, descrevendo a escala de mortes em Gaza como uma escala e intensidade sem precedente de graves violações contra crianças, principalmente pelas forças israelenses. Os médicos relataram inúmeros casos de crianças gravemente feridas quando mísseis caíram em áreas onde centenas de milhares de palestinos vivem em tendas após serem expulsos de suas casas pelo ataque israelense. Permuter relatou ferimentos recorrentes em crianças. A maioria dos nossos pacientes tinham menos de 16 anos. O ferimento de saída tem apenas alguns milímetros. O ferimento de entrada é tão pequeno ou menor, mas você pode ver que é de altíssima velocidade por causa do dano que causa internamente. Heidi Sumit descreveu tratar um menino de 6 anos que chegou ao hospital após um ataque de mísseis israelense perto da tenda onde sua família estava vivendo, depois de fugir de sua casa. O menino tinha ferimentos de entrada minúsculos, mas com danos extensos nos órgãos internos. Tive que abrir seu abdômen e tórax. Ele tinha lacerações no pulmão, no coração e buracos por todo o intestino. Tivemos que reparar tudo. Ele teve sorte de haver uma cama na unidade de terapia intensiva. Mas, apesar disso, o menino morreu 2 dias depois.
Um médico americano de pronto-socorro que trabalha em Gaza Central e que preferiu não ser identificado, disse que continua tratando ferimentos profundos causados por estilhaços. Ele relatou trabalhar em uma criança com ferimentos no coração e vasos sanguíneos principais, dificultando a respiração. Sidua mencionou que cerca de metade dos pacientes que ele trata são crianças. Ele manteve anotações sobre vários casos, incluindo o de uma menina de 9 anos, Juri, gravemente ferida por estilhaços em um ataque aéreo em Rafah. Encontramos Juri morrendo de sepse em um canto. Levamos ela para a sala de operações e descobrimos que suas nádegas estavam completamente abertas. O osso mais baixo da pelve estava exposto à pele. Essas feridas estavam cobertas de larvas. Ela tinha grandes pedaços de músculos ausentes na frente e nas costas da perna e cerca de 5 centímetros do fêmur faltando. O osso da perna estava simplesmente desaparecido. Os médicos conseguiram salvar a vida de Juri e tratar o choque séptico, mas para salvar o que restava de sua perna, os cirurgiões tiveram que encurtá-la em operações repetidas. A questão, segundo Sidua, é que Juri precisará de cuidados constantes por anos, algo improvável de encontrar em Gaza. Ela precisa de intervenção cirúrgica avançada a cada 1 ou 2 anos enquanto cresce para ajustar o comprimento do fêmur esquerdo ao direito. Caso contrário, caminhar será impossível. Adsumir disse que as armas de fragmentação resultam em um número alto de amputações entre crianças que sobrevivem. Foi inacreditável o número de amputações que tivemos que fazer, especialmente em crianças. A opção para salvar a vida delas é amputar a perna, ou as mãos e os braços. Foi um fluxo constante de amputações todos os dias. Adsumir operou uma menina de 7 anos atingida por estilhaços de um míssil que caiu perto da tenda de sua família. Ela chegou com um braço esquerdo completamente arrancado. Sua família trouxe o braço enrolado em uma toalha e um saco. Ela tinha ferimentos de estilhaço no abdômen, então precisei abrir o abdômen para controlar o sangramento. Ela acabou tendo o braço esquerdo amputado. Sobreviveu, mas me lembro dela porque, ao correr para a sala de operações, ela me lembrou minha própria filha, e isso foi muito difícil de aceitar emocionalmente. A Unicef estimou que nas primeiras 10 semanas do conflito, cerca de 1.000 crianças perderam uma ou ambas as pernas em amputações. Os médicos disseram que muitos membros poderiam ser salvos em circunstâncias normais, mas a falta de medicamentos e salas de operação limitou os cirurgiões a realizar procedimentos de emergência para salvar vidas. Algumas crianças passaram por amputações sem anestesia ou analgésicos, o que dificultou a recuperação, além dos desafios das infecções devido às condições insalubres e falta de antibióticos. Continuo torcendo para que todos os responsáveis por ataques generalizados e intencionais contra civis, e principalmente crianças, sejam identificados e exemplarmente responsabilizados. Tenham seus crimes sido cometidos contra civis em Gaza, em Israel, na Ucrânia, na Rússia, na África ou em qualquer parte do mundo. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.